madrugada de terror, Thaís. De pânico em Araraquara, interior de São Paulo. Por lá, criminosos atacaram 2 agências bancárias e cercaram um batalhão da Polícia Militar. E para entender melhor um pouco desse assunto, dessa tipo de organização criminosa que muitos chamam de novo cangaço, nós conversamos agora com Vinícius Domingues Cavalcante, especialista em segurança pública, que vai conversar um pouco e nos ajudar a compreender melhor essas ações. Vinícius, tudo bem? Boa tarde para você. Bom dia. Boa tarde para vocês e para os nossos espectadores. Essas ações, elas começaram lá atrás, ainda no interior do Nordeste, e cada vez mais vão ganhando território, né, Vinícius? Hoje, a gente já tem dessas ações de norte a sul do país, sempre acontecendo no interior, tá? E utilizando de táticas que são de táticas militares, táticas guerrilheiras. Então, eles escolhem os locais, provavelmente por informações privilegiadas acerca da calção de dinheiro, da quantidade de dinheiro que podem encontrar nas respectivas agências bancárias, tá? E desencadeiam ações em locais onde, primeiro, você não tem um grande contingente de policiamento e depois, você não tendo o histórico desse tipo de ação criminosa, o que acontece é que as pessoas se veem muitíssimo mais vulneráveis, inclusive as forças de segurança, que às vezes não estão preparadas para lidar com esses criminosos que estão levando armamentos que muitas das vezes a polícia não dispõe. Ô Vinícius, a gente conversava aqui antes, A Thaís até trazia um histórico de outros casos que também aconteceram aqui em São Paulo num passado recente, né, Thaís? A gente lembra de maio, que aconteceu no dia 2 de maio, foi em Ourinhos, depois tivemos em Botucatu no finalzinho de junho, ali comecinho de julho. É um quadro que vem se repetindo principalmente aqui no interior de São Paulo, né, Patrícia? Exatamente. Aí eu te pergunto, são as mesmas quadrilhas? Olha só, eu não tenho, lamentavelmente, eu não tenho elementos para dizer para você se este ou aquele grupo criminoso são informações de inteligência as quais eu, lamentavelmente, não disponho, tá? Mas o modus operandi já está institucionalizado de norte a sul. Tá? A gente teve situação no Rio Grande do Sul em que aconteceu um ataque dessa natureza e os policiais que estavam de folga que reagiram e enfrentaram os criminosos. Era um contingente menor do que esse dessa ação de ontem em São Paulo, mas os policiais de folga se armaram com as suas armas pessoais e foram reforçar os poucos colegas que estavam no plantão. Eles escolhem locais aonde possam desencadear bloqueio, como eles tentaram bloquear a via para que as viaturas das forças de segurança da Polícia Militar não saíssem do quartel. Tá? Em outra situação, próximo à capital, se não me recordo, foi Campinas, eles colocaram os snipers numa posição que inviabilizava a utilização do helicóptero, ou seja, se o helicóptero policial, que previamente baseado naquela área, tentasse levantar voo, eles poderiam abater, e mostraram que podiam fazer isso. Então, é uma questão hoje de que é muito difícil você prevenir essas ações, é um trabalho de inteligência policial no sentido de infiltrar as quadrilhas e obter informações das quadrilhas para saber efetivamente onde e quando, ou pelo menos em que região eles podem atacar, porque você não tem condição de distribuir efetivo, blindados, que seja, helicóptero, ou efetivos especializados de operações especiais, como, por exemplo, aí em São Paulo, o COI e o GAT, tá? Distribuir esse pessoal para previamente fazer frente a ações que você não sabe aonde, infelizmente, elas vão vir a se processar. Isso é muito difícil. É importante até concitar os cidadãos em face dessas coisas, porque muitas das vezes detalhes desses planos ou dessas ações vazam. E aí, quem toma conhecimento e puder reportar isso às forças de segurança, reportar num disque denúncia e tal, às vezes essa informação é toda a diferença entre o sucesso e o insucesso da ação criminosa. Então, a gente precisa concitar as pessoas a colaborarem mais até com as forças de segurança, porque prevenir esse tipo de ação é muito difícil.
você falou de um aspecto que eu ia realmente te perguntar, que é um dado que chama a minha curiosidade, que é o número de pessoas envolvidas nessa organização. Normalmente são 20, 30, às vezes até 40 homens e mulheres participando dessa ação criminosa. Teoricamente, a gente imagina, olha, isso vazaria, né, com uma facilidade maior. Mas não é isso que vem acontecendo. Eles conseguem fazer e grande parte do bando escapa na maioria das vezes, né? Olha só, o escapar tem a ver com o planejamento deles e o próprio traçado topográfico viário da área onde acontece a ação. Então, eles escolhem locais, sim, pela caução de dinheiro, pela quantidade de dinheiro, que tem que ser um dinheiro que compense uma ação que vai mover essa logística dos criminosos. Mas também escolhem pela possibilidade de bloqueio, por exemplo, dos reforços, das forças de segurança que podem ocorrer, tentar bloquear a ação da cavalaria que vai vir em socorro. Então, eles escolhem as características pela cidade, as melhores características de bloqueio. E também pensam na fuga. Então você tem que ser uma área que tem uma malha muito grande de ruas e estradas, enfim, onde se possa escoar, de repente, estradas vicinais ou estradas até não pavimentadas, mas em locais onde o elemento, de repente, ganhou aquela estrada, vai sair num outro lugar, 20, 30 quilômetros adiante. Então eles estudam isso tudo não é feito de orelhada, tem um planejamento. A gente sabe que não se faz segurança, não se faz inteligência, nada sem informação. Então, concitar a população a sempre colaborar com as forças de segurança é uma coisa muito importante. Mesmo sabendo que, às vezes, a gente não vai conseguir essa informação privilegiada que vá permitir as forças de segurança que se pré-posicionem ou que reforcem determinadas áreas. A gente sabe o quanto isso é difícil, mas não custa tentar. Inclusive, Vinícius, você falando aí sobre a fuga dos criminosos, né, dessa ação, de todo esse planejamento, o prefeito reeleito da cidade, Edinho Silva, usou as redes sociais justamente para pedir tranquilidade aos moradores, à população, recado que a gente retransmite aqui, dizendo ele, né, os assaltantes não estão mais em Araraquara, eles fugiram. Vamos parar de fake news, a inverdade, parar de propagar fatos não ocorridos. Araraquara recebeu reforços de diversos policiais da região, então dizendo aí que esses assaltantes, enfim, criminosos, já estão bem longe da cidade. Eu particularmente acredito que, se não todos, a esmagadora maioria deles já teve oportunidade de se evadir. Porque eles não vão ficar esperando efetivamente que a polícia paulista, que não é nada incompetente, estabeleça uma contenção e cerco, tá? Nas principais rodovias, nas principais vias de acesso à cidade. Então, eles já devem ter se evadido, ou então estabeleceram esconderijos vicinais muito bem montados em sítios, fazendas, em algum lugar assim, para aguardar que esse cerco, que esse reforço de policiamento, que esse recrudescimento que o evento causa, né, acabe por amainar e eles possam sair dali individualmente ou em pequenos grupos sem despertar nenhuma atenção. Infelizmente, a utilização de táticas de guerrilha, de táticas que são táticas militares, táticas insurrecionais normalmente, e é difícil você fazer frente a isso com policiamento ordinário, com as táticas tradicionais do emprego de polícia. Você não vai conseguir fazer frente a uma ação dessa colocando uma viatura lá com 2 policiais pré-posicionada numa esquina, por exemplo, só vai aumentar a vulnerabilidade ou aumentar a perspectiva de que esses policiais sejam vítimas. Vinícius Cavalcante, especialista em segurança pública, nos atendendo aqui para esclarecer um pouco melhor sobre essas ações que acontecem já há bastante tempo no Brasil, como ele disse, de norte a sul, mas aconteceu mais recentemente em Araraquara, no interior de São Paulo. Vinícius, muito obrigado pela sua informação e até uma próxima. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Uma ótima tarde para todos. Obrigada.